Esta é a história do maior símbolo do extermínio nazista. Esta é a história de Auschwitz. Auschwitz, onde o extermínio se converteu em indústria da morte. Nas afuaras da cidade polonesa de Oświęcim, na primavera de 1940, começava a se gestar o que se converteria no símbolo mais sombrio do século XX. O comandante das SS, Rudolf Höss, chegou para supervisionar a transformação de antigos quartéis militares poloneses em um campo de concentração. Este lugar, a que os alemães chamariam Auschwitz, abrigaria a máquina de morte mais eficiente jamais criada pela humanidade. A região da Alta Silésia oferecia vantagens significativas para os planejadores nazistas. Afastada de grandes centros urbanos, com vastos terrenos para possíveis expansões e, crucialmente, conectada à rede ferroviária europeia. Esta última característica se mostraria determinante para sua evolução posterior. Segundo documentos recuperados, Himmler escolheu Auschwitz por sua excelente situação no que se refere a comunicações e porque a área podia ser facilmente isolada e camuflada. O 14 de junho de 1940, o primeiro transporte oficial chegou à estação. 728 prisioneiros políticos poloneses. Os recém-chegados foram recebidos com golpes e latidos de cães, confrontados pela primeira vez com a brutalidade que caracterizaria o campo. Durante aquele primeiro ano, Auschwitz funcionava principalmente como um campo de concentração para opositores políticos, similar a outros estabelecimentos do Reich. Os prisioneiros enfrentavam trabalhos forçados, fome e torturas, mas ainda não existia um programa de extermínio sistemático. Tudo mudaria drasticamente em 1941. A invasão alemã da União Soviética em junho transformou o conflito em uma guerra racial, onde o extermínio de judeus, eslavos e comunistas se tornou o objetivo prioritário. Em setembro daquele ano, o comandante Höss recebeu a visita do oficial das SS Karl Fritsch, que propôs utilizar o pesticida Zyklon B para executar prisioneiros. No porão do Bloco 11, 850 prisioneiros soviéticos e poloneses foram assassinados no primeiro experimento com esse gás letal. A eficiência do método impressionou a hierarquia nazista. Logo, o comandante recebeu ordens diretas de Heinrich Himmler. Auschwitz deveria se preparar para participar na solução final da questão judaica. Em outubro de 1941, começou a construção de um segundo campo muito maior, a 3 quilômetros do original. Seria chamado Auschwitz II-Birkenau. O arquiteto alemão Fritz Ertl projetou um complexo capaz de abrigar 100.000 prisioneiros, com instalações especificamente planejadas para o extermínio em massa. Enquanto as obras avançavam, o 20 de janeiro de 1942, altos funcionários nazistas se reuniram na Conferência de Wannsee para coordenar o genocídio em escala continental. Auschwitz foi designado como o epicentro dessa operação sem precedentes. Birkenau emergiu como o coração da máquina assassina, equipado com 4 grandes crematórios com câmaras de gás integradas, cada um capaz de matar até 1.500 pessoas de uma vez. O complexo atingiu uma capacidade de extermínio de 6.000 pessoas diárias. Os trens chegavam diretamente a uma rampa central, onde ocorria a seleção. Os médicos das SS, entre eles Josef Mengele, determinavam com um simples gesto quem viveria temporariamente como trabalhador escravo e quem morreria imediatamente. Os membros dos Sonderkommandos, prisioneiros forçados a trabalhar no processo de extermínio, observavam diariamente como as vítimas entravam em um vestiário onde se despia sob a falsa promessa de um chuveiro. Em seguida, eram conduzidas a uma sala hermeticamente selada, onde morriam asfixiadas pelo gás Zyklon B que as SS vertiam através de aberturas no teto. Paralelamente ao programa de extermínio, em 1942 foi estabelecido Auschwitz III-Monowitz, dedicado à produção industrial com mão de obra escrava. O gigante químico IG Farben investiu 700 milhões de Reichsmarks para construir a planta Buna-Werke, destinada a produzir borracha sintética e combustível. Outras empresas alemãs como Krupp e Siemens também exploraram essa mão de obra em condições brutais. Os prisioneiros trabalhavam 12 horas diárias nas fábricas, expostos a temperaturas extremas e vapores tóxicos,
alimentados com menos de 1.000 calorias diárias. A esperança de vida de um trabalhador nessas condições raramente ultrapassava 3 meses. Em 1944, a maquinaria do extermínio atingiu seu ápice macabro. Entre maio e julho, mais de 430.000 judeus húngaros foram deportados para Auschwitz, no que é conhecido como a maior operação de deportação do Holocausto. Os crematórios funcionavam dia e noite, mas não davam conta. Os corpos começaram a ser queimados em enormes fossas a céu aberto. O céu sobre Birkenau permanecia constantemente iluminado pelo resplendor dos fogos, enquanto o cheiro de carne queimada impregnava quilômetros ao redor. A resistência não estava completamente ausente neste inferno. O 7 de outubro de 1944, membros dos Sonderkommandos conseguiram organizar uma revolta desesperada. Utilizando explosivos contrabandeados por mulheres que trabalhavam em fábricas de munições próximas, explodiram parcialmente o crematório 4 e mataram vários guardas. Todos os rebeldes foram executados, mas seu ato ficou documentado graças a testemunhos escritos que esconderam no campo. À medida que o Exército Vermelho avançava em direção à Polônia no final de 1944, a administração nazista ordenou desmantelar Auschwitz e eliminar provas. Os crematórios foram dinamitados, documentos queimados e milhares de prisioneiros enviados em marchas forçadas para campos no interior da Alemanha. O 17 de janeiro de 1945 começou a última evacuação. Mais de 60.000 prisioneiros foram obrigados a caminhar em condições invernais extremas. Muitos morreram de frio, exaustão ou foram executados no caminho. O 27 de janeiro de 1945, as primeiras unidades soviéticas entraram em Auschwitz. Os soldados encontraram 7.000 prisioneiros vivos, a maioria demasiado doentes para ser evacuada, juntamente com montanhas de pertences roubados e provas irrefutáveis do genocídio. Entre 1945 e 1945, mais de 1.300.000 pessoas foram deportadas para Auschwitz. Dentre elas, aproximadamente 1.100.000 foram assassinadas, 960.000 das quais eram judeus. Após a guerra, Rudolf Höss foi capturado por tropas britânicas. Durante seu julgamento, ofereceu um testemunho detalhado das operações do campo, antes de ser condenado e enforcado em Auschwitz em 1947. Muitos outros perpetradores escaparam ou receberam sentenças leves. Joseph Mengele fugiu para a América do Sul, onde morreu sem enfrentar a justiça em 1979. Hoje, Auschwitz-Birkenau é um museu e memorial, visitado por milhões de pessoas a cada ano. As vias de trem, as barracas desgastadas, os crematórios parcialmente destruídos permanecem como testemunho silencioso de um capítulo que a humanidade nunca deve esquecer. O campo tinha se convertido no símbolo mais terrível do Holocausto, um testemunho da capacidade humana para o mal quando a ideologia extrema se combina com a burocracia moderna e a indiferença moral. A rampa da morte. A grande farsa nazista antes do último suspiro. Se algo caracterizou Auschwitz, foi sua precisão na desumanização. A chegada ao campo marcava o início de um processo meticulosamente projetado para despersonalizar as vítimas, quebrar sua vontade e facilitar seu extermínio. A viagem rumo a esse destino fatal já constituía uma condenação preliminar, uma antecâmara do horror que esperava além das alambradas. Os deportados chegavam em trens de carga, projetados para gado, com entre 80 e 100 pessoas amontoadas em cada vagão, sem água, comida ou instalações sanitárias. Essas viagens podiam durar até 10 dias, desde os recantos mais distantes da Europa, com temperaturas extremas que provocavam inúmeras mortes antes de alcançar o destino. Documentos recuperados do registro ferroviário alemão mostram que entre 1942 e 1944, mais de 1.500 trens transportaram vítimas para Auschwitz, vindas de 23 países europeus. Durante esses trajetos, estabelecia-se uma hierarquia instintiva de sobrevivência. Os mais fortes ocupavam espaços próximos a pequenas frestas que proporcionavam algo de ar. Os idosos e doentes geralmente sucumbiam primeiro, enquanto as mães tentavam desesperadamente manter seus filhos com vida. Ao chegar ao destino,
Não era incomum que até um terço dos passageiros tivesse morrido durante a viagem. Quando finalmente as portas dos vagões se abriam em Auschwitz, os deportados enfrentavam um cenário calculado para maximizar a confusão e o terror. A rampa de chegada, especialmente a construída dentro de Birkenau em 1944, estava desenhada para processar rapidamente os transportes massivos. Guardas armados, cães treinados e ordens gritadas em alemão. Haus, schnell! Criavam um caos deliberado que facilitava o controle de milhares de pessoas por um número relativamente pequeno de guardas. Nesse cenário, começava imediatamente o processo de seleção. Os homens eram separados das mulheres e crianças, rompendo instantaneamente os vínculos familiares. Os pertences deviam ser deixados na plataforma sob a falsa promessa de que seriam devolvidos mais tarde. Oficiais médicos das SS examinavam superficialmente os recém-chegados e, com um simples gesto, determinavam seu destino imediato. Um movimento para a esquerda significava a morte nas câmaras de gás, geralmente nas horas seguintes. Um movimento para a direita implicava a salvação temporária como trabalhador forçado. Os critérios de seleção eram brutalmente pragmáticos. Procuravam-se pessoas jovens e fortes, capazes de suportar trabalho extenuante. Aqueles considerados inúteis, crianças pequenas, idosos, mulheres grávidas, pessoas com deficiências visíveis ou doentes, eram enviados imediatamente para a morte. Segundo documentação recuperada das SS, em alguns transportes até 70% ou 80% dos que chegavam eram selecionados para morrer imediatamente. A eficácia do sistema de extermínio dependia fundamentalmente do engano. Os selecionados para morrer eram conduzidos a instalações apresentadas como áreas de desinfecção, com chuveiros falsos no teto, cabides numerados para pendurar as roupas e cartazes sobre higiene. Para manter essa ilusão, ocasionalmente entregavam sabão e toalhas às vítimas, enquanto orquestras de prisioneiros tocavam música perto das instalações para mascarar qualquer suspeita. Uma vez no interior da câmara, as portas eram seladas hermeticamente e guardas das SS com máscaras de gás introduziam cristais de Zyklon B através de aberturas no teto. O gás provocava uma morte por asfixia que os testemunhos descrevem como especialmente agonizante, com as crianças e aqueles mais próximos dos pontos de entrada do gás sucumbindo primeiro. A escala industrial do extermínio ficou documentada nos relatórios meticulosos dos próprios nazistas. O 13 de maio de 1944, durante a deportação massiva de judeus húngaros, registrou o processamento de 12.000 pessoas em um único dia, das quais apenas 1.100 foram selecionadas para trabalhar. Para aqueles temporariamente selecionados para o trabalho, começava outro processo de desumanização sistemática. Primeiro, eram conduzidos a salas de registro onde lhes eram retiradas suas últimas posses. Depois, eram totalmente raspados. O cabelo humano era armazenado para uso industrial na Alemanha. Finalmente, a partir de 1942, aos prisioneiros judeus era tatuado um número no antebraço esquerdo, simbolizando sua transformação de indivíduos com nomes e histórias pessoais em unidades identificadas por um código. A primeira noite no campo representava um choque adicional. Designados a barracões superpovoados, onde dormiam até 6 pessoas por cada tábua, os novos prisioneiros confrontavam a realidade brutal que os esperava. Aproximadamente 25% dos selecionados para trabalhar morria nas primeiras semanas devido ao impacto físico e psicológico dessas condições extremas. A morte se convertia em uma presença constante. Os prisioneiros podiam ser executados por infrações mínimas ou simplesmente por capricho de um guarda. As seleções periódicas dentro do campo enviavam os mais fracos diretamente para as câmaras de gás, criando um ambiente onde a sobrevivência dependia tanto da força física quanto da capacidade de passar despercebido. Para os recém-chegados, aprender rapidamente as regras não escritas do campo se mostrava crucial. Prisioneiros veteranos às vezes transmitiam esse conhecimento. Nunca se destacar, evitar certos guardas conhecidos por seu sadismo, conseguir trabalhos menos extenuantes. Formavam-se pequenas redes de solidariedade baseadas em afinidades nacionais ou linguísticas, embora a extrema escassez limitasse severamente esses gestos de humanidade.
O processo de chegada a Auschwitz estava desenhado como um sistema onde cada elemento anulava a individualidade e destruía qualquer vestígio de esperança. Os deportados eram obrigados a participar de sua própria desumanização, formando-se ordenadamente, entregando suas posses, despindo-se segundo instruções específicas. Essa perversa simulação de normalidade facilitava o processamento de grandes números de pessoas e dificultava qualquer resistência organizada. Os registros administrativos do campo revelam a eficiência burocrática com que esse processo era gerido. Cada transporte recebia um código alfanumérico, cada grupo era contabilizado meticulosamente, cada seleção ficava documentada em relatórios enviados regularmente a Berlim. A máquina da morte operava com a precisão de uma fábrica industrial moderna, tratando os seres humanos como mera matéria-prima em um processo de destruição sistematizada.